Vamos ler Efésios 4, de 1 a 6. Convido a congregação a se colocar em pé, um gesto de reverência, de respeito para com a Bíblia Sagrada, que, como já foi dito, é inspirada, infalível e inerrante. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Deus bendito, nós cremos que estas palavras que acabamos de ler são palavras que o teu servo escreveu debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, pelo mesmo Espírito, venha agora nos ajudar. Se estas palavras vêm de ti, Deus, então elas são palavras das quais a nossa vida depende. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar pelo Teu Espírito Santo, ajudando o mensageiro, Deus, a comunicar da parte do Senhor aquilo que o Senhor quer que a igreja ouça, e ajudando a igreja, Deus, no íntimo de cada coração, a receber a palavra do Senhor de uma maneira agradável aos Teus olhos. Que assim o Senhor seja conhecido e glorificado, que assim aqueles que não Te conhecem venham a Te conhecer para a sua salvação, que assim aqueles que já são Teus remidos sejam ensinados, corrigidos, confortados na Tua palavra, a Tua igreja seja edificada e o nome de Jesus seja engrandecido. Senhor, opera entre nós de tal maneira que a verdade da Tua palavra produza adoração ardente em cada coração. Nos lembramos dos Teus servos que estão lá na Itália, Deus, um país tão hostil ao Evangelho, com tantas pessoas incrédulas, mas louvamos, Senhor, porque encontraram esse jovem e parece que o coração dele está mais receptivo à Tua palavra. Pedimos pela salvação dele, dos seus familiares, pedimos, Deus, que a ida desses missionários lá seja um instrumento do Senhor para a salvação de vidas e para honrar o nome de Jesus Cristo naquele local. É no nome de Jesus que nós oramos e a igreja apoia a oração do pastor dizendo amém. Pode se assentar, por favor. Como foi uma semana de muitas reuniões, muitos trabalhos, eu quero agradecer a liderança, conselho administrativo, a comissão de finanças, a todo mundo que essa semana separou tempo a mais para os trabalhos da igreja. Acabou que não deu tempo de eu publicar o título da mensagem na ordem do culto, mas você talvez tenha visto lá no grupo informativo ou no YouTube. Eu dei a esta mensagem o seguinte título: Temporada 2, Episódio 1. Uma vez que a gente assiste tantas séries, a gente entende o que eu estou querendo dizer com isto, porque a carta aos Efésios tem duas metades, duas partes muito fáceis de identificar. Capítulo 1, 2 e 3, temporada 1, nós já vimos. Capítulo 4, 5 e 6, temporada 2, que nós estamos começando a ver agora. Esta mensagem é a temporada 2, episódio 1. Mas muitas das séries que a gente assiste, quando você começa a temporada 2, vem o resumo da temporada 1, para você se lembrar, uma vez que já faz um ano algumas vezes, desde que você assistiu aquilo tudo. Então eu queria aproveitar para a gente começar a temporada 2 com um resuminho da temporada 1. A carta começa com a grande declaração no capítulo 1, no versículo 1 e 2, de que os crentes são pessoas que têm um pé no céu e um pé na terra. Eles são os servos que estão em Éfeso e que estão em Cristo. Eles estão em Éfeso e eles estão em Cristo. Eles têm um pé no céu e um pé na terra. E esse título que eu dei para aquela primeira mensagem, se você se lembra, ela resume bem o que a carta ensina para nós. A primeira parte, a temporada 1, é um pé no céu.
Ele vai declarar quem é o grande Deus que nos salvou, o Pai que nos amou eternamente, o Filho que sofreu a maldição por nós na cruz, o Espírito Santo que nos visita no íntimo do coração quando da nossa conversão. Terminou o capítulo 1, a partir do versículo 15, com uma oração impressionante para que os nossos olhos fossem abertos. A preocupação deste zeloso pastor era que os olhos estivessem fechados, a ponto de não ver, de não perceber, de não usufruir todos os benefícios de tudo que nos é dado em Cristo Jesus. Capítulo 2 começou a falar sobre como é que essa grande salvação que vem desde a eternidade da cruz, como ela se torna individualmente própria para cada um de nós. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Você se lembra da segunda mensagem no capítulo 2, quando Deus une pessoas que estavam separadas dele e umas das outras, nessa coisa maravilhosa chamada igreja. Por que ele põe tanta ênfase na igreja? Porque onde o céu e a terra se encontram? Na igreja. Onde o céu e a terra se encontram? Na igreja. Quando você está aqui no culto, você está vivendo a experiência mais celestial da sua vida. Na igreja, não o prédio, a igreja como agrupamento, ajuntamento de pessoas remidas, é na igreja que o céu e a terra se encontram. A igreja é tão importante nos planos de Deus, e ele enfatiza isso ao longo dessa epístola, o que faz com que essa carta seja muito importante para os nossos dias, porque as pessoas não dão tanta importância assim pela igreja. As pessoas de fato preocupam-se com a igreja na medida que a igreja seja interessante para elas. Se este assunto for interessante para mim, se este culto for interessante para mim, se a localização, se o horário, se as condições, se as comodidades forem interessantes e convenientes para mim, ou seja, nós ainda não aprendemos a viver uma vida centrada em Deus, nós continuamos vivendo uma vida centrada em nós, continuamos dando preferência para nossos interesses em vez dos interesses de Deus, continuamos procurando satisfazer ao nosso próprio coração em vez do coração de Deus. Quando a gente olha para essa atitude tão comum, tão fácil de se achar por todo lado, nós conseguimos identificar, quando olhamos para ela biblicamente, que tem algo aí que precisa de ser corrigido pela palavra de Deus. Quando ele coloca com muita ênfase, com marca-texto amarelo, a centralidade da igreja, ele não está pensando propriamente numa instituição ou num cronograma de atividades, mas como nós veremos a partir de agora, da temporada 2, da parte 2 da epístola, ele coloca uma grande ênfase em relacionamentos saudáveis entre os servos de Deus. Você pode perceber isso no texto que nós lemos. A igreja tem um valor tão grande que Cristo amou e deu a sua vida por ela. E a igreja tem um valor tão grande que, como nós lemos no capítulo 3, por esta causa, lembra-se dessa mensagem? Por esta causa ele trabalhava, por esta causa ele se sacrificava, por esta causa ele viajava, ele escrevia, ele sofria prisão e tudo mais. Tudo isso ele fazia por esta causa, por algo que valia para ele mais do que sua própria comodidade, sua própria liberdade, seu próprio conforto, sua saúde, estabilidade, riqueza, posições sociais, relacionamentos, tudo. O propósito de Deus para ele valia mais do que todas estas coisas, e ele colocou a vida dele e o seu sacrifício como prova disso, Por isso, quando ele foi terminar o capítulo 3, ele terminou com uma segunda oração. Tem uma oração no capítulo 1, versículo 15, e tem uma segunda oração no capítulo 3, versículo 14, onde ele ora que os crentes fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Fossem cheios de toda a plenitude de Deus e conseguissem entender, eu estou lendo aqui de 3,18, com todos os santos, a imensidão, a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento. Um pé no céu. É tão gloriosa essa primeira parte da carta, capítulo 1, 2 e 3, é tão cheia de coisas gloriosas que a gente fica tomado de entusiasmo, a gente fica admirado, maravilhado com todas as coisas grandiosas que já nos pertencem em Cristo Jesus. Aí vem a segunda temporada da série, Um Pé na Terra. E a partir deste momento, no capítulo 4, versículo 1, ele vai nos mostrar como é que a gente vive tudo isso, toda essa salvação,
todo esse amor de Deus, toda essa plenitude do Espírito, toda essa riqueza espiritual que nós temos, o que é que isso muda a vida da gente na prática, no dia a dia, com os pés no chão, vivendo as dificuldades, vivendo as tensões de relacionamento? O que é uma vida transformada dentro de casa? O que é uma vida transformada? Ele fala muito sobre o lar, sobre as relações de trabalho. O que é uma vida cheia do Espírito Santo? Se você quiser dar mais uma olhada comigo, eu peguei o marca-texto e fui marcando todas as vezes que ele fala do Espírito Santo nessa carta. Ele fala no capítulo 1, versículo 13. Ele fala no capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 22, capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 19, indiretamente, capítulo 4, versículo 3, capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito, capítulo 6, versículo 17, tomai a espada do Espírito, capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo e com toda a súplica no Espírito Santo. Ele põe uma grande ênfase, um enfoque, ele está direcionando o nosso olhar para a obra do Espírito Santo na nossa vida. E eu quero colocar isso desde o início da mensagem, porque sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida, todas as coisas que nós vamos ler aqui são absolutamente impossíveis. Elas somente podem vir a ser uma realidade quando o Espírito de Deus influencia a nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, nós veremos o Espírito Santo mais presente na vida de alguém, não porque essa pessoa se emociona quando canta, não porque essa pessoa declara ter experiências sobrenaturais ou extraordinárias. Nós veremos a presença do Espírito Santo na vida de alguém quando o caráter e a conduta dessa pessoa é semelhante ao de Jesus Cristo. O fruto do Espírito não são gritos, nem risadas, nem cânticos, nem cair no chão, nem fazer estripulias. O fruto do Espírito continua sendo amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como nós veremos aqui, a presença do Espírito Santo na sua vida modifica a forma como você vive. Eu li sobre a forma como eu li, atribuía-se a Moody, não sei se foi necessariamente com Moody, pode ter sido, mas dizia-se que determinado grupo de igrejas numa localidade queria convidar o evangelista Moody para pregar naquele local. E foi discutido como as igrejas fariam a despesa do traslado dele, da sua hospedagem. Não pense que ele pregava por dinheiro, obviamente não. Mas trata-se de acomodar o homem que está sendo convidado para pregar ali. E quando alguém viu os custos, levantou o protesto que normalmente se ouve nesse tipo. Mas por que tanto dinheiro para trazer esse homem? Ele tem domínio exclusivo do Espírito Santo? E alguém replicou, não, ele não tem domínio exclusivo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem domínio exclusivo dele. O que é uma vida, irmãos, cheia do Espírito? É a vida descrita nestas palavras, no que diz respeito aos relacionamentos, e especificamente os relacionamentos dentro da igreja, do convívio entre os santos. Como ele fala de como viver com a igreja, ele obviamente pressupõe que cada crente tem uma vida com a igreja. O que vai, eu preciso falar isto, vai na contramão da atitude distante que a gente vê tão frequentemente. Se eu posso ser muito franco e falar de algo muito pessoal nesta mensagem, eu já mostrei e já fiz referência a isso, e novamente digo isto com uma intenção. Eu oro por toda a membresia desta igreja. Eu divido os nomes ao longo dos dias do mês, para que eu possa, dia a dia, me lembrar de orar, dos aniversariantes, para que eu possa me lembrar de orar, enfim, eu gosto de tentar me lembrar de orar por todos que fazem parte desta igreja. Mas eu comecei a reparar com que frequência eu oro assim: Senhor, tal pessoa está tão distante, queria vê-la mais envolvida. Senhor, toca o coração de tal irmão para que sirva mais, toca o coração para que participe de um pequeno grupo, toca o coração para que seja mais assíduo. Ainda não comecei a orar por pontualidade, mas eu devia. Achei a resposta. Eu comecei a observar com que frequência eu começava a orar por mais envolvimento,
por maior presença. Foi ao longo de alguns meses orando, eu comecei a perceber que isso estava se tornando repetido. E olha, irmãos, que eu considero que nós temos um convívio muito salutar entre nós. Mas não podemos dizer, não, ninguém diga que não há o que melhorar, não há o que crescer. Não, Deus tire de nós uma arrogância como esta. O assunto do qual ele vai tratar aqui é algo que, a não ser que você tenha relacionamentos reais no corpo de Cristo, você está simplesmente aquém destas palavras. E a não ser que você tenha relacionamentos reais e procure vivê-los na plenitude do Espírito, você continuará aquém destes relacionamentos. Então, exatamente é o primeiro ponto da mensagem. Do que é exatamente que ele está falando aqui? E eu coloco para vocês, primeira coisa, ele exatamente está afirmando aqui que existe uma unidade entre todos os crentes, que ela é vivida, ela é uma realidade. Você está ligado aos crentes do outro lado do mundo, se você é um verdadeiro servo de Jesus Cristo, e eles estão ligados a você, porque nós somos todos ramos da mesma videira, como a Bíblia diz. A vida flui de Cristo para nós. Nós estamos enraizados e vivos em Cristo e ligados em Cristo, então somos um só, como os membros de um corpo, como os ramos de um mesmo ser vivente vegetal, os ramos de uma videira, nós estamos todos unidos. Mas esta unidade, no que diz respeito aos crentes que estão a milhares de quilômetros daqui, ela é real, mas ela não é experimentada, não plenamente, sequer parcialmente no dia a dia. Essa unidade, ela é experimentada de maneira real aqui, onde nós estamos agora. Ela é vivida de maneira real onde nós estamos agora. Sim, nós estamos ligados aos crentes lá do Japão, na Indonésia, na Malásia, na China, onde for. Mas isto não representa algo prático na vida diária. Esta unidade aqui representa. E esta unidade, ela não é uma obra nossa, não é um esforço nosso. Nós não somos ordenados, no versículo 3, a fazer a unidade, mas nós somos ensinados a guardar. Agora, antes de partir para isso, nós precisamos observar o seguinte: é a unidade do Espírito, a unidade do Espírito. Para casa para você. Hoje, antes de deitar-se para dormir, leia o capítulo 17 do Evangelho de João. Leia o capítulo, anote aí no lateral para você não esquecer. Leia o capítulo 17 do Evangelho de João. Se eu tivesse tempo, eu faria a leitura agora. Mas leia. São 20 e poucos versículos, se não estou enganado, são 23 versículos. E você encontra a última oração que Jesus fez antes de ir para a cruz. E esta oração poderia ser traduzida em uma petição. O Senhor Jesus está pedindo ao Pai que envie o Espírito Santo. Ele disse isto: eu rogarei por vós e o Pai vos enviará o Consolador. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, o Espírito Santo estava nos discípulos? Não. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, 3 dias depois, ele soprou neles e disse: recebei o Espírito Santo, só para os 12. Passados ainda mais 40 dias, ao longo dos quais Cristo estava com ele, Cristo ascendeu. Passaram 10 dias orando, como está em Atos capítulo 1. Ao 50º dia após a ressurreição, 10º dia após a ascensão, nós chegamos a Atos capítulo 2, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e viram repartidas sobre eles línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Agora observe o que diz o versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, sem dúvida haveria muitas cenas bíblicas que nós gostaríamos de ver. Se você pudesse ver o mar vermelho se abrindo, se você pudesse ver o Senhor andando sobre as águas, se você pudesse ver a ressurreição. Mas esta é uma cena bastante gloriosa. Esta é uma cena bastante gloriosa. Todos, esta pequena palavra me chama a atenção cada vez que eu leio este versículo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não entenda a minha palavra como uma crítica, não é. Mas eu não posso acreditar que já tenha visto uma igreja sequer onde todos estavam cheios do Espírito Santo. Todos? Não, eu creio que todos os crentes têm o Espírito Santo. Já disse isto e declaro novamente, mas todos cheios?
Estavam todos cheios do Espírito Santo. Que coisa gloriosa esta igreja, todos cheios do Espírito Santo. Imagine que coisa tremenda isso haverá de ser. Todos cheios, cada um dos crentes, todos cheios do Espírito Santo. E passaram a falar. Aí nós por vezes nos detemos excessivamente no ponto de que lhes foi dado o dom de falar em idiomas que eles não tinham dantes aprendido. Mas o versículo nos diz que eles estavam falando o quê? Das maravilhas de Deus, diz o versículo 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das maravilhas de Deus. Nunca se esqueça da seguinte lição: pessoas cheias do Espírito Santo falam e falam das maravilhas, das grandezas de Deus. Esse é o tema de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esta é a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Este é o coração de uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque até onde a última vez que eu conferi, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Diferenças externas e secundárias caem por terra a partir da concessão do dom do Espírito. É por isso que nós não podemos segmentar a igreja entre pessoas de uma cor de pele ou de uma classe social em detrimento de outras. Há uma exclusividade, a exclusividade para os remidos. A membresia, a destra da comunhão, a participação, a pertença, não está restrita por nenhuma outra coisa que o mundo restringe, mas está restrita por Deus. A pertença à igreja é a exclusividade daqueles que já nasceram de novo, ou seja, aqueles em quem esse mesmo Espírito habita. O ensino, uma vez que está posto que a unidade é a unidade do Espírito, a orientação que nos é dada é a de guardá-la. A palavra poderia ser traduzida como protegida, vigiada, resguardada. A unidade que é feita pelo Espírito Santo não é feita por nós, não é institucional, não é CNPJ, não é hierarquia, não é nenhuma dessas coisas. É a unidade do Espírito, a habitação do Espírito. No entanto, isso é algo que nós precisamos guardar. Consequente, é mera lógica, quer dizer que algo pode danificá-la. Quer dizer que existem posturas que prejudicam, que danificam, que afetam negativamente a unidade do Espírito, de tal maneira que nós somos aqui amorosamente chamados a guardá-la. Estamos sendo, irmãos, hoje por Deus, mais uma vez chamados a guardar a unidade do Espírito. Quer dizer que existe aquilo que pode danificá-la. A última vez que eu preguei nesse texto, em abril, eu trouxe aqui um vaso de porcelana e mostrei para vocês. Estávamos todos comemorando o jubileu de porcelana da igreja, então eu disse: eis a porcelana bela, é preciosa, mas é delicada. E representa bem a nossa igreja. Sim, continua representando, alguns meses depois continua representando algo belo, algo precioso, algo delicado, digno do nosso zelo, guardando a unidade do Espírito. Como ela é guardada? Ela é guardada assim, rogo-vos o preso do Senhor que andeis. Como ela é guardada? Quando andamos como é digno da vocação com que fomos chamados. Ela é guardada quando andamos com toda humildade e mansidão, com longanimidade, e quando suportamos uns aos outros em amor. Humildade e mansidão. Você se lembra de alguém que disse assim: eu sou manso e humilde de coração? Quem foi que disse essas palavras? Então nós estamos sendo ensinados a ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Humildade, irmãos, é quando nós não somos grandes aos nossos próprios olhos. E mansidão é quando a gente não exige que os outros nos tratem como se fôssemos grandes. Humildade é quando nós não somos grandes aos nossos próprios olhos. E mansidão é quando nós não exigimos que os outros nos tratem como se fôssemos grandes. A pessoa humilde, que tem o coração semelhante ao de Jesus Cristo, é mansa em relação a si mesma. Não tem uma visão de si tão elevada. Tem uma visão bíblica de si mesmo. Eu preguei algumas semanas atrás muito sobre humildade nas quartas-feiras. Está no YouTube, você pode depois ouvir se desejar ouvir.
A mansidão, em alguns lugares do Brasil, chama-se de manso a pessoa que é preguiçosa. A pessoa que é preguiçosa é chamada de mansa. Então se vê a pessoa muito encostada, a palavra não é outra, é preguiçosa. Em alguns lugares do Brasil chama-se a pessoa de mansa. Mas essa palavra não quer dizer, obviamente não quer dizer isso. Ela quer dizer, a palavra literalmente poderia ser traduzida como amansada. É a pessoa que tem vigor, não é um sangue de barata. É a pessoa que tem vigor, mas ela tem o seu vigor submetido ao Senhor Jesus Cristo. Ela tem todo o seu vigor e força, e destreza, e habilidade, caráter, verve, o que for. Tudo isso está submetido ao Senhor Jesus Cristo. Traduz no nível relacional na longanimidade, que é uma bondosa e generosa paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra significa segurar, levantar. Eu me lembrei de Arão e Ur, segurando as mãos de Moisés. Isto é suportar uns aos outros em amor. Como isso acontece, irmãos, no nosso relacionamento diário, é algo que eu louvo a Deus quando nós vemos como comum, não planejado, mas feito de uma maneira comum do relacionamento entre crentes. Quando nós demonstramos uns para com os outros humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Por quê? Então a primeira pergunta foi, do que é que ele está falando? Ele está falando da unidade do Espírito, para ser guardada, guardá-la como? Mas a segunda pergunta que eu faço é, por quê? E ele vai colocar algumas colocações, ele coloca andando dignamente do chamado. Quer dizer que se a gente se dá a liberdade que não devemos nos dar, mas se por qualquer tentação que a gente caia, a gente se dá a liberdade de viver as avessas do que ele está dizendo aqui, nós estamos vivendo as avessas do Evangelho. Então quando ele diz para vivermos com toda humildade e mansidão, as avessas é viver com todo orgulho e ira, com toda impaciência, com toda indiferença uns aos outros, sem amor. Esta é a forma de vida, irmãos, as avessas do Evangelho. Do Evangelho onde nós vemos o que Jesus Cristo fez por nós. Quando nós estávamos sem esperança, sem possibilidade de vida, quando Ele tinha motivos suficientes contra nós para nos rejeitar eternamente, quando nós estávamos em irrecuperável situação, e nada poderíamos fazer por nós mesmos, quando cada um de nós aqui era o verdadeiro culpado pela cruz que Ele sofreu. Apesar de todas essas coisas, e ainda que isso lhe custasse tanto, Jesus Cristo abriu mão da sua glória, desceu do céu, fez-se um homem, o milagre dos milagres. Acreditar na criação em 6 dias, eu acredito 6 dias de 24 horas, não é nada comparado com o milagre da encarnação. Acreditar na ressurreição não é nada comparado com o milagre da encarnação. Este é o milagre dos milagres. Ele se fez um homem. Seria mais se você virasse uma formiga, aquele livro de Kafka, que ele virou uma barata, seria mais. Deus virou um homem. Viveu uma vida de abjeta pobreza, rejeição, privação, perseguido, rejeitado, acusado, humilhado. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E suportou os nossos fardos por amor de nos salvar até a cruz. Todos nós conhecemos o texto que eu, usando de outras palavras, citei aqui, o texto de Filipenses capítulo 2. Mas você sabe, como já foi dito muitas vezes deste púlpito, que o objetivo dessa passagem ter sido escrito não é apenas para inspirar alguns dos nossos cânticos, para que cantemos depois ao nome seja exaltado sobremaneira, não apenas para nos produzir edificação e o maravilhamento diante do amor divino, isso também, mas o motivo inicial do texto, como o próprio apóstolo declarou ao escrever tais palavras, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a partir daí ele vai discorrer sobre esses milagres, essa vinda de Cristo, este evangelho que Cristo veio trazer para a nossa salvação. O objetivo desta passagem não é apenas nos instruir sobre a divindade de Cristo, certamente serve a esse propósito, mas antes de tudo é nos chamar a uma atitude semelhante à de Jesus. Irmãos, nós colocamos limites, que se Cristo pusesse, nós estaríamos ainda debaixo da nossa condenação. Nós colocamos limites para quanto nós perdoamos as pessoas. Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? Até 3 vezes? 7, Senhor, tá bom? Nós colocamos limites que se Cristo pusesse os mesmos limites que nós colocamos, nós estaríamos todos condenados. Não haveria evangelho para nós. Não haveria perdão de pecados para nós. Não haveria esperança de não ir para o inferno depois da morte. A exortação, portanto, é que andemos dignamente da vocação com que fomos chamados. Vivermos à altura deste belo e poderoso Evangelho, que é o Evangelho da nossa salvação. Na última vez que eu preguei nesse texto, eu não tive tempo para falar dos versículos 4 a 6, e eu estou vendo que hoje eu também não terei. Que dia que eu vou aprender, irmãos, a usar melhor o tempo no púlpito, hein, irmãos? Ore por mim. Ele nos diz 7 grandes motivos pelos quais nós devemos andar dignamente da vocação com que fomos chamados. Ele diz: há um só corpo. Dentre todas as coisas que esse texto, que esta afirmação representa, ela diz que assim como seus braços e pernas estão sujeitos aos mandos da sua cabeça, e existem para servir às ordens da sua cabeça, a igreja de Jesus Cristo serve para servir aos comandos e à vontade do seu cabeça. Não há espaço para que haja autonomia nos membros. Imagine se você mandasse um comando à sua mão e ela não fizesse, sua mão começasse a estapear a outra mão. Aliás, há um exemplo orgânico disso: células autônomas demais são células cancerosas. Há um só corpo. Há um só Espírito, o Espírito Santo que habita em todos os remidos. Há uma só esperança. Aplicada aos relacionamentos, nós vamos estar todos juntinhos no céu. Então vamos começar a nos amar agora, para que a gente tenha uma eternidade muito agradável. Vamos começar a conviver agora em amor e em sustentar juntos padrões bíblicos, porque você não vai fugir de mim. Estaremos eternamente juntos, uma esperança da nossa vocação. Um só Senhor, o mesmo que deu a sua vida por ti, deu também por mim na mesma cruz. Uma só fé. Menciono apenas rapidamente, quem tratou disso com muita profundidade foi Martin Lloyd-Jones. Ele diz: a fé salvadora no ponto da justificação, isto é, todas as nossas ofensas receberam o mesmo perdão. Um só batismo. Essa expressão tem sido uma pedra de tropeço e uma pedra de tacar nos outros no meio das guerras sobre batismo ao longo dos séculos do cristianismo. Eu não consigo pensar de outra forma. Um só batismo só pode ser o batismo do Espírito Santo. É o único que é único. É o único que é perfeito, é o único que é irrepetível, é o único que não pode ser superado, é o único que não pode ser dado para a pessoa errada, o único que é um só, o batismo no Espírito. Convém, inclusive, uma vez que ele fala tanto do Espírito Santo nessa carta. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é o centro de tudo. A honra dele é o objetivo final. A exaltação do nome dele é o propósito máximo. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ele usa de grandes argumentos, portanto. Ele nos coloca diante de grandes razões pelas quais a nossa atitude deveria ser a mesma que diz respeito a uns para com os outros, a mesma que houve também em Cristo Jesus. Agora, a terceira pergunta: por que ele está falando disso? A primeira pergunta que eu fiz foi: do que ele está falando?
A segunda foi, quais argumentos ele está usando? Mas essa terceira pergunta ficou perdurando na minha mente. Por que, Paulo? Por que escrever sobre isso? Talvez alguém que está visitando está perguntando, por que o pastor está pregando sobre isso? A verdade é que eu estou pregando sobre isso, porque eu estou pregando nesta carta desde o começo do ano, e após vários domingos comemorativos e com datas, eu consegui voltar ao texto de onde tínhamos terminado e continuando. Mas vamos nos perguntar, não porque eu estou pregando isto, o meu porquê já está declarado. Por que Paulo escreveu isto? Será que havia muitas tretas lá na igreja de Éfeso, que ele estava precisando apagar incêndio? Na verdade, depois leia todas as cartas para as igrejas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas. Em todas elas, e esta aos Efésios, em todas elas ele coloca questões de relacionamento. Ele coloca orientações sobre como os servos de Deus devem conviver uns com os outros, no seio da igreja, que é o grande trabalho de Deus, ajuntando as pessoas que Deus está salvando. Eu fiquei perguntando, se Paulo fosse escrever uma carta para a Igreja Batista Plenitude, já imaginou? Que tipo de carta ele iria escrever? Eu não sei, mas eu tenho certeza que esse assunto iria aparecer, não porque haja tretas, mas porque ele colocou esse assunto em todas as cartas. E por quê? Porque é necessário, essa é a resposta. É necessário devido às falhas humanas. Onde houver pecadores, haverá conflitos. Mas eu não quero dizer somente isto, direi mais. Há algo mais poderoso do que a nossa velha natureza, ou pelo menos deveria ser, a nossa nova natureza. Há algo mais poderoso do que o velho coração, o novo coração. O nosso velho coração tem vontades, o nosso velho coração tem um ego para alimentar, o nosso velho coração tem mágoas que ele adora engarrafar e guardar, curtindo por anos em conserva. O nosso velho coração tem um monte de coisas, mas deixa eu lhe perguntar, por que razão na vida você daria ouvidos ao seu velho coração? Existe algum motivo bom para você dar ouvidos ao seu velho coração? Ao velho coração que ia te levar para a maldição? Existe alguma razão razoável, racional, para você dar ouvidos para o seu velho coração? Em nome de Jesus Cristo, não dê. O seu velho coração é um mau conselheiro, indigno de confiança. Dê ouvidos ao novo coração. Dê ouvidos, como nós gostamos de cantar, que recebemos um novo coração do Pai. Dê ouvidos ao seu novo coração. Dê ouvidos à palavra de Deus. Paulo escreve porque é necessário devido às falhas humanas. Paulo escreve porque é necessário devido ao grave risco. As ações influenciadas e impulsionadas pelos desmandos do velho coração poderiam trazer um grave prejuízo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que um dia estava numa igreja evangélica e hoje não está mais, por causa de alguma experiência negativa no nível do relacionamento. Cada caso é um caso, disso eu tenho certeza. Mas a realidade apenas prova o que eu estou dizendo. Existe um grande potencial de ferir, assim como existe um grande potencial de fazer o bem. Ele escreve isto porque é necessário, porque tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, é algo de Deus. Quando nós estamos falando da igreja, nós não estamos falando de um conjunto de pessoas que se unem para fins comuns apenas, como uma associação, como um clube. Não, nós estamos falando da igreja de Deus. Nós estamos falando da igreja que faz a obra de Deus. Nós estamos falando da igreja que prega a palavra de Deus. Nós estamos falando da igreja que se reúne para exaltar o nome de Deus. Nós estamos falando de algo que tem o seu centro, o seu objetivo em Deus, não em nós, mas em Deus. Então, quando nós estamos falando dessas coisas, nós estamos falando de algo, irmãos, demasiado importante, demasiado glorioso, para que seja minimamente arriscado pelas sanhas, pelos desmandos do velho coração. Nós estamos falando de algo valioso demais, irmãos. E precioso demais, e belo demais, e especial demais, para que venhamos, cada qual, a ferir isto, quando não andamos de maneira digna da vocação com que fomos chamados. Nós estamos falando de algo glorioso demais.
de algo que merece toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu que tenho afeto por essas músicas antigas, alguém brincava comigo que eu sou igual aquele filme, eu só escuto gente morta. O filme, o menino diz que via, gente, eu escuto gente morta. E pelo visto eu leio gente morta também, né? Mas comecei a me lembrar destas palavras, talvez você as conheça, mas mesmo que as conheça, ouça, que nível de oração. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão. Que oração, que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. A tradução que eu memorizei quando aprendi a cantar dizia: olhar com simpatia os erros de um irmão. Depois revisaram e dessa vez eu reconheço, ficou melhor. Dessa vez, humildes perdoando os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como Tu sejamos também no perdoar. Ah, quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Veja que linda essa quarta estrofe. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão, e assim o que pediste, lá em João 17, em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a Ti conhecerá. De que maneira você pode contribuir para a plenitude da plenitude? A plenitude dos propósitos de Deus na igreja que tem esse nome. De que maneira você pode contribuir para a plenitude da plenitude? A própria palavra responde: primeiro, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra continua respondendo em Romanos 12: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 12:14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Capítulo 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Façamos mais uma leitura agora em Filipenses capítulo 2, onde concluirei. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós. Ou seja, fazendo isto, vocês serão iguais a Jesus. Nós seremos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmão, irmã, tentar fazer isso por ti não vai dar certo. Mas se você buscar a presença, a atuação do Espírito Santo em sua vida,
E se você se colocar nas mãos de Deus para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, então nós poderemos sim ser, cada um de nós, semelhante a Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo só pertence a quem já se converteu a Jesus Cristo. Eu sempre me converti. Não. Existe um momento em que nós encontramos com Cristo como nosso Salvador e Senhor. E desse instante em diante, o Espírito de Deus passa a habitar no seu coração. Por isso, talvez eu esteja me dirigindo a alguém que não tem o Espírito Santo. Se você não tem a salvação, você não tem o Espírito Santo. Mas você pode ter. Você pode ter tanto a salvação como o Espírito Santo. Tanto a salvação como o Espírito Santo, como o perdão dos pecados, como a certeza da vida eterna, como ter os seus pecados lavados no sangue de Jesus. Ele morreu na cruz e a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Por isso, se você ainda não conhece, pastor, esse assunto traz muitas dúvidas para mim. Sabe que nós estamos aqui para te ajudar a entender o plano de salvação de Deus. Por isso, se você não entende essas coisas, mas você percebe que o assunto é com você e percebe que o assunto é sério, por que você não para agora e faz uma oração e diga: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me abençoa, me dá entendimento, perdoa os meus pecados. Chegue para Deus como você está e Deus fará esta grande obra na sua vida, porque Ele tem prometido na palavra dEle: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, rogo e peço, primeiro por qualquer pessoa que ainda não tem, Deus, a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. E oro em nome de Jesus, Deus, e peço a Tua bênção, peço a Tua graça, peço que o Senhor dê pleno entendimento do Teu plano de salvação. Louvo a Ti, Senhor, porque nos reuniste esta noite para mais uma vez ouvir a mensagem da Tua palavra. E que o Senhor ajude, Deus, a Tua igreja, ajude cada um de nós e a todos nós, Deus, a praticarmos estas coisas e a guardarmos esta bela e gloriosa unidade, a unidade do Espírito. Nos ajuda, Deus, a não darmos ouvidos ao nosso velho coração, mas darmos ouvidos ao Senhor, Deus, e vivermos a Tua bênção, e vivermos a Tua palavra, e praticarmos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos, Senhor, ao longo da semana que está começando. Nos protege de todos os males, Deus. Nos guarda nos imprevistos. Põe pão sobre a nossa mesa pela Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a nossa vida, o nosso lar, a nossa saúde, o nosso trabalho. E que em tudo, Senhor, a gente tenha a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que assim seja em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.